É um Corinthians que, nesse momento, passa por uma crise que pode só piorar. Quando tem torcedor que fala, pilhado, você tem que dar moral. Quando tem que dar moral, eu dou, gente. Mas não dá para levar na normalidade um Corinthians que hoje só tem certo para ele disputar o Paulistão. Nem a Série A do ano que vem é certo o Corinthians disputar. O Corinthians está brigando para não cair para a Série B. O Corinthians já está fora da Libertadores. O Corinthians está praticamente fora, assim, quase impossível classificar para a Copa do Brasil. Ou seja, a realidade do torcedor corintiano ainda dá Sul-Americana? Dá. Dá para classificar ainda pelo Brasileiro, porque também classifica todo mundo para a Sul-Americana. É até o 14º. Quem não é rebaixado vai para a Sul-Americana. Então ele tem a possibilidade de Sul-Americana, talvez a Série A e o Paulistão. É muito pouco para um clube que investiu tanto dinheiro para essa temporada. Uma boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Mauro Betting. Maurão, já que eu falei de você, que você estava comentando esse jogo, né? No SBT, eu estava assistindo. Cara, o Corinthians tinha tudo na mão. Tinha tudo na mão. E jogou fora e usou o time titular, hein, Mauro? Ou seja, isso para o Palmeiras é excelente. Vai pegar um Corinthians cansado e eu pergunto para você, o Bruno, o Vanderlei, vocês poupariam esse Corinthians? Porque agora vai enfrentar um clássico, tendo que se manter fora da zona do rebaixamento, bem mais cansado do que o adversário Palmeiras. Boa tarde, Pilhado, sempre um privilégio estar com você, com o Vanderlei Nogueira, Bruno Prado e a torcida da Jovem Pan. Assim, quando o Corinthians estava na frente tripla, até ontem, né, estava ainda na dupla, havia estado até a semifinal também da Copa do Brasil. Primeiro, pelo que o Corinthians não tem jogado, não por ser o Sport Clube Corinthians Paulista, mas por esse time, por esse elenco, por esse futebol, comissão técnica, a situação atual, a situação deplorável que a situação atual herdou e foi ainda pior ou tão ruim quanto. Eu não esperava que ele chegasse a uma semifinal de Copa do Brasil, não esperava que esse Corinthians chegasse a uma semifinal de Sul-Americana e dizia, aqui na Jovem Pan, os lugares também, que o ideal, não ideal, mas o possível para esse Corinthians era não estar nas Copas. Claro que, por exemplo, no caso ontem da Sul-Americana, o Corinthians, ao não ir à próxima fase, já perde de cara 2 milhões de dólares por ser finalista. Se ganhasse a Sul-Americana, ganharia 6 milhões de dólares só de premiação dessa Sul-Americana, ganharia uma vaga na Supercopa Supercopa, não, perdão, na Recopa Sul-Americana do ano que vem, contra o campeão da Libertadores, estaria na Copa do Brasil e estaria na Libertadores. Agora, não vai estar na Libertadores, nem na Copa do Brasil, por óbvio, não vai estar nas competições que a Sul-Americana leva em nível internacional, que dão dinheiro, inegavelmente, e todo mundo precisa, o Corinthians precisa há muito tempo ainda mais. E o resultado é esse, há um desgaste natural do elenco, de comissão técnica, de jogadores, o próprio Memphis, que é um jogador de muita diferença, só ver a jogadaça que ele fez, o passe de Dr. Sócrates que ele deu para o gol de Yuri Alberto, o passe do Danilo lá em 2012 para o Emerson Sheik fazer a diferença naquela conquista invicta de Libertadores em 2012. Esse Corinthians é uma belíssima história que neste momento é história e um futuro lamentável, como é cair mais uma Copa do Brasil e agora a Sul-Americana, e não tem grandes perspectivas pela frente, inclusive o brasileiro. Para evitar a queda, tem que focar só no brasileiro e vai ter que ir do jeito que for, mesmo sem muito jeito, segunda-feira à noite contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. O Palmeiras que também precisa da vitória, como o Corinthians precisa para anteontem da vitória. Em termos de brasileiro, a melhor sequência de pontos mais do que atuações corintianas. O Corinthians, enfim, está com uma média superior a 1 ponto por jogo. Acho que no final das contas, e não serão poucas, ele ainda vai escapar, mas não pode o Corinthians só estar assim. Não pode o Corinthians, pelo que paga pelo Memphis, que é um baita jogador, mas é muito caro para qualquer realidade, até a do Flamengo, até a do Botafogo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, que investe muito, outros clubes muito mais estruturados que o Corinthians. O Corinthians não pode ser o pior desempenho como visitante, como é no brasileiro. O Corinthians não pode ser só isso, mas é o que está sendo. Está sim. Agora vai ter que se virar. O Memphis também saiu ontem em Avejaneira porque estava mortinho. O Garro, e isso é muito preocupante, que é o melhor corintiano em 24, e quem mais e melhor jogou no time, também estava morto. Até não teria tirado. Muitas questões e senões. Você pode falar da escalação inicial do Ramon Dias ontem nos outros jogos, as mexidas dele. Mas dá para fazer muito melhor com esse estágio do Corinthians? Não. Até porque dos 11 titulares que começaram ontem contra o Racing, que é mais time que o Corinthians e no final das contas mereceu a classificação, desses 11 titulares do Corinthians ontem, 9 chegaram agora e agora mesmo, né? A gente ainda não chegou a 20 jogos pelo Corinthians.
E os que estão há mais tempo é o Matheus Bidu, que está jogando uma bola que nem ele sabia que tinha, mas não é uma sumidade por óbvio, e o Yuri Alberto, que enfim está jogando e fazendo os gols e se virando, né? Mas ele é muito pouco, mesmo com o Memphis, mesmo com o que se paga pelo Coronado, que não é mau jogador, mas é caríssimo, o custo-malefício sai incontável para o Corinthians, e o resultado é esse. Agora vai ter que se virar no Brasileiro, e só no Brasileiro, e se salvar, e acho que se salva, mais um chute do que uma confirmação, até que a gente não sabe nada da vida, do presente, do futuro, nem do passado a gente sabe. Ainda mais conspurcado como tem sido pela atual gestão e pelas congestões, não cogestões, congestões anteriores. Então é um momento muito delicado do Corinthians. Repito, ainda se salva, mas no caso, não é o Corinthians que vai se salvar. Outros ainda piores vão cair. Gente, a situação do Corinthians, ela é muito delicada. Eu acabei de falar aqui, o Corinthians está fora da Copa do Brasil, praticamente está fora da Copa do Brasil, que é o título que o Corinthians vem disputando, né? É o título que o Corinthians junto com a Sul-Americana. Corinthians ainda não está garantido na Sul-Americana, não está garantido nem na Série A. Ele já está fora da Libertadores e da Copa do Brasil. Esse é o negócio. E está brigando para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, uma coisa, né, Bruninho, que eu quero saber de você, é que a gente sempre falou aqui, você é um que sempre defendeu essa tese, o Vampeta também, de que o futebol do Corinthians, eu também, de que o futebol do Corinthians melhorou com o Ramon Dias. Melhorou. Só que, pelo jeito que o Ramon Dias está tirando onda, ele está falando, o trabalho está excelente, antes o Corinthians não disputava, agora o Corinthians disputa. Só que tem que lembrar também para o Ramon Dias, que eu acho que ele está se achando muito grande para os resultados que ele está tendo, que ele reforçou muito. Que quando ele chegou, ele ganhou o Depay, ele ganhou o Carrilho, ele tem reforços de peso, ele ganhou o Hugo Souza, ele tem reforços de peso, o André Ramalho, que deram mais time para esse Corinthians. Agora, até que ponto o que fez esse Corinthians melhorar um pouco as atuações, mas não resultados, dá força pro Ramon Dias? Porque eu já tô vendo muito corintiano, inclusive o Neto, pronto, que é meu irmão, não tem esse negócio, é concorrente, não. Respeito, adoro, tenho um bom contato com ele, a gente pensa tudo diferente, mas a gente se gosta muito. E ele pediu ontem lá, o Neto, para ser demitido o Ramon Dias. E ele é um dos caras que são porta-vozes, né, dos corintianos. Ele falou, demite esse cara já na Argentina, Augusto Melo. E não é só o Neto que está pedindo isso. Já tem muito torcedor falando, a grande maioria das páginas de Corinthians, não dá mais para Augusto Melo, tem que mandar embora. A minha pergunta é, realmente tem que mandar embora ou se mandar embora vai piorar ainda mais? Porque faltam 7 jogos, se eu não me engano, para o Campeonato Brasileiro. Se chegar um treinador novo, dá para melhorar ou só tem como piorar? E outra, Bruno, você acha que já é digno de demissão o trabalho do Ramon Dias? E eu quero também escutar o Wander sobre isso. Bom, o Corinthians melhorou com ele também pelos reforços, né? Isso é uma coisa conjunta, né? Reforços que depois a gente vai saber se são reforços que o Corinthians pode pagar. Ele foi no desespero e foi contratando. Desespero pela situação de zona de rebaixamento, foi contratando, depois a gente vai ver o tamanho dessa conta. O Ramon, ele tem o seu mérito na melhora do time, mas não dá para fazer muito mais que isso aí. Às vezes as Copas elas enganam muito. Qualquer Copa, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, até Libertadores. Porque a Copa, ela tem muito do aleatório, assim. O Corinthians podia ter caído pro Bragantino nas oitavas de final em casa. O Hugo chegou a ter o pênalti pro Bragantino eliminar o Corinthians. O Bragantino que está na zona de rebaixamento. O Corinthians podia ter caído nas oitavas de final pro Bragantino. O Hugo pega 3 pênaltis. Então, a Copa ela tem muito do aleatório. Como o aleatório já foi contra o Corinthians em alguns momentos. Então, você chegar longe numa Copa, claro que é legal, mas ela não necessariamente ela fala da realidade de um clube. E a realidade do Corinthians é que é um clube que está quebrado e que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. O campeonato que mais te mostra a realidade de um clube é o campeonato por pontos corridos, é o Campeonato Brasileiro, né? Para mim, o Botafogo é um símbolo de reconstrução, não porque está na final da Libertadores, porque por 2 anos seguidos ele brigou pelo título do Brasileiro, e está brigando esse ano ainda. Chegar numa final de Copa, assim, pode chegar... Esse ano deu tudo certo, eu estou na final. O Fluminense é um time que se reconstruiu? Não.
É um time que foi campeão ano passado com todos os méritos, e quando eu falo isso eu não estou tirando o mérito de nenhum campeão de Copa, mas o Fluminense chegou porque no ano passado o time se encaixou bem, deu tudo certo, os jogadores estavam bem, o treinador se encaixou bem com a equipe e chegou. E contou com algumas coisas a favor, os gols perdidos pelo Inter. E aí, repito, eu não estou tirando o mérito de ninguém. A Copa é assim. A Copa, às vezes, você chega pelo aleatório e às vezes você cai pelo aleatório também. Vai para os dois lados. O Diniz, que eu citei, do Fluminense, ele teve alguma sorte ano passado no título da Libertadores, como ele perdeu títulos também, que ele fazia bom trabalho e faltou sorte para ele ganhar. A Copa tem isso, né? Então, o brasileiro mostra a realidade. Como eu repito, Botafogo, para mim, é uma coisa concreta, porque por 2 anos ele brigou pelo título brasileiro, e não porque chegou na final da Libertadores. O Fluminense foi campeão e está brigando para não cair. E a realidade do Corinthians é um time que está sem dinheiro por péssimas administrações e que pelo 2º ano seguido está brigando para não cair. Esse ano é muito parecido com o ano passado, só que esse ano é um pouco pior. Se você pegar todas as competições, no Paulista desse ano, o time nem chegou no mata-mata. Ano passado ele chegou no mata-mata e caiu para o Ituano. O Ituano que está sendo rebaixado para a Série C do brasileiro e que caiu no Paulista esse ano. Aí depois, na Copa do Brasil, ele chegou na mesma semifinal que ele chegou agora. Ele perdeu para o São Paulo, esse ano perdeu para o Flamengo. E o Corinthians, ano passado, ele chegou na semifinal ganhando todos os confrontos nos pênaltis. Até do Remo, que é um time que estava na Série C, agora subiu para B, o Corinthians ganhou nos pênaltis. Ele não ganhou de ninguém no tempo normal. Ele ganhou 3 vezes nos pênaltis e chegou numa semifinal ano passado. Esse ano só teve uma disputa por pênaltis, foi contra o Grêmio, na Copa do Brasil. E na Sul-Americana, que ele estava na semifinal até ontem, ano passado ele também esteve na semifinal. Inclusive num jogo contra o Estudiantes, que sabe Deus como o Corinthians chegou vivo até os pênaltis. Foi um massacre, podia ter tomado uns 4-0 do Estudiantes, foi para os pênaltis e o Cássio pegou. Foram acho que 3 bolas na trave. Então a Copa tem muito do aleatório. A realidade do Corinthians, agora escancarada, é essa aí, as 7 rodadas do final do campeonato brigando para não cair. Então sobre o Ramon Dias, até o fim do ano eu não mexeria, não porque ele é brilhante, é porque não adianta muita coisa. É tentar salvar com ele, avaliar para o ano que vem se vai estar na Série A, se vai estar na Série B, entender o que dá para fazer, o que dá para pagar, né, de um treinador. Que parece que o Corinthians, se ele demitir o Ramon Dias, ele vai trazer o Jürgen Klopp. Não vai, não tem dinheiro. O Corinthians, se demitir o Ramon Dias, vai trazer um técnico mais ou menos do nível do Ramon Dias, porque é o que o Corinthians pode pagar. Então é isso, não vai mudar muito. Tira o Ramon, vai vir um cara igual ou abaixo, ou um pouquinho acima, não vai mudar muito. Então é a realidade, às vezes fica muito, é um clube muito grande, sem dúvida que é. Mas ele foi destruído por várias gestões e vai demorar para ser reconstruído, vai demorar. Então a Copa, às vezes ela é uma enganação, assim, a Copa é muito aleatória, Eu citei o Fluminense, posso citar o clube que eu torço, que é o São Paulo. São Paulo venceu a Copa do Brasil ano passado, ok, mas isso é um sinal que o São Paulo briga hoje de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo? Não, mas numa Copa ele pode eliminar. Numa Copa, como ele quase eliminou o Botafogo da Libertadores esse ano. Mas não quer dizer que o São Paulo está igual a eles, tanto que o São Paulo vai passar por um processo agora de reestruturação financeira. Então a Copa, às vezes, ela te engana. É legal ganhar, você tem que comemorar, tem que curtir quando ganha, mas a realidade ela é mostrada no campeonato por pontos corridos. O próprio Flamengo, né, Bruno? Quando o Flamengo era uma zona, era uma várzea, ele às vezes era campeão da Copa do Brasil. Sim, ganhou com o Hernani Brocador. Com o Hernani Brocador, com o Elias, né? Sim. Aquela geração, o Flamengo achava uns títulos ali de Copa do Brasil, mas realmente, muitas vezes se engana o torcedor com Copas, Vanderlei Nogueira. E o que eu falei, ó, quem chegou pro Ramon Dias, o jogador mais caro do futebol brasileiro, Depay, que tá provando ser muito diferente, hein, gente? Os resultados do Corinthians estão escondendo um pouco o que o Depay já está começando a mostrar. O Depay já está mostrando que ele é muito diferente. Poucos toques na bola, ele decide jogo. Agora, Depay, Ramon Dias ganhou. Charles e Martínez, que por enquanto não são muita vantagem. Carrilho, André Ramalho e o Thales Magno, que está no banco, mas também é um reforço de peso. Também foi caro. Então, todos esses reforços, o Ramon Dias ganhou. Que aí ele fica falando, eu hoje torno o Corinthians mais competitivo, a gente disputa mais, mas ele também tem mais time. Ele também tem mais jogador de peso agora. E outra coisa, Vander, eu queria saber o que você acha dessa cobrança do torcedor corintiano do Coronado. Porque o Coronado, eu não consigo entender. O Vampeta elogia doidado o Coronado. O Bruno já falou da qualidade dele. A gente já analisou várias vezes, claro,
Não sei se vale o que pagam nele, que é um salário altíssimo. Mas é um jogador de qualidade e que o torcedor do Corinthians está brabo porque o Ramon Dias coloca pouco Coronado. Ontem mesmo. Só foi entrar mais pro final do jogo. Deveria ter colocado o Coronado antes. E outra, muda mal o Ramon Dias, ô Vander, que é a grande crítica que o torcedor corintiano faz ao novo treinador. Um abração para você, Asmar, para o nosso Mauro Betting, para o Bruno Prado, para todos aqueles que nos acompanham. Eu quero começar a conversa dizendo que eu não acho o Ramon Dias uma anta. Quero deixar muito claro isso. Eu não acho que ele seja um tonto no futebol. Acho também que qualquer treinador quer que o seu time ganhe, jogue bem. E também acho que, com a história do Ramon Dias, ele não gostaria de se ficar na história como um técnico que rebaixou ou participou do rebaixamento do Corinthians. Ou seja, você não demitiria ele, Vander? Como é que é? Desculpe. Você não demitiria ele, então, né? Não demitiria agora. Porque quem é que vai assumir? E o técnico que poderia assumir tem certeza absoluta, nesse momento, que o Corinthians não cairá? É uma grande dúvida. Porque se contrata amanhã qualquer outro treinador para substituir o Ramon Dias e o Corinthians cai, esse cara também vai para o regulamento, para o currículo dele, que ele derrubou ou ajudou a derrubar o Corinthians. É um drama isso. Olha, vamos recuar só um pouquinho no tempo. O Corinthians chegou em todas as outras competições aos trancos e barrancos. Desde a primeira participação. Ele vai participar por participar. Porque a missão, olha, quantos meses nós estamos falando isso. A missão é fugir do rebaixamento, é ficar na primeira divisão. Aí vai participar da competição e passa de fase. Nem o Corinthians acreditava nisso. Ele foi indo, como é que é? O cara fala? Foi indo fundo, né? E aí, foi isso, ele foi. Eu acho que chegou longe das competições, por aquilo que se esperava do Corinthians. Foi bom, chegar e avançar é bom, é mais uma graninha, é ótimo. Com essa eliminação toda, deixou de ganhar o chamado mercado futuro, né? Deixou de ganhar quase 50 milhões. Mas é aquele negócio, né? Quando começou tudo, alguém no Corinthians com uma certa lucidez acreditava, vamos colocar no nosso budget. Vamos colocar no nosso budget a grande possibilidade de ganhar todos os títulos e por isso vamos ter um caixa maior. Isso é meter sorvete na testa. Ninguém deve ter feito isso no Corinthians, embora as loucuras a gente tenha acompanhado nos últimos tempos, feitas pela cartolagem no Corinthians do passado e também a atual. Essa é a verdade. O Corinthians agora, a missão do Corinthians... Eu vou repetir. Amanhã, atenção, amanhã... vai ficar muito claro, o Corinthians tem que se salvar. Eu disse recentemente que essa eliminação, a anterior e essa também, é uma simples, o Mauro lembra disso, uma simples enxaqueca, leve enxaqueca. Puxa, saiu da Sul-Americana, uma leve enxaqueca. O drama maior para a turma da UTI é deixar o Corinthians na Série A do futebol brasileiro. É isso. Mas não vai participar dessa ou daquela conta. Esquece isso. A prioridade agora da UTI, do setor emergencial, figuração de linguagem desse hospital, é salvar o Corinthians e continuar na Série A. É isso. Com o Ramon Dias, gente, você citou o Vampeta, eu vou citar o Vampeta aqui. O Vampeta falou várias vezes nesse programa que 2 ou 3 jogadores são um pouco diferentes do Corinthians. Claro que inclui o Memphis. Os outros são todos iguais. Então, é verdade, o Ramon Dias não é o Guardiola. Mas o Corinthians vem se arrastando há muito tempo. Quantos técnicos passaram? Então, agora, é normal, né? Vamos procurar uma cabeça. Se o Garro jogasse um pouquinho menos, a cabeça seria dele. É que ele joga um pouquinho mais. Então, entre o Garro e o Ramon Dias, é aquilo que se faz no futebol, mais um treinador que está sendo fritado. Se ele vai sair ou não estou nem aí. Eu acho que o Corinthians é que tem que resolver o seu problema. Já tem muitos problemas dentro de campo e fora de campo. Ontem, horas antes do time entrar em campo, já tinha 2 bombas aí. Jogador suspenso, vai recorrer, transfer ban, está devendo, Balbuena batendo na porta. É um inferno.
Essa é a realidade do Corinthians hoje, tem que se salvar. E vai ter um pequeno probleminha, enfrentar o Palmeiras. Veja o que vem pela frente. E respondendo a sua pergunta, colocaria o time melhor mesmo ontem e vou colocar esses caras para jogar, nem que seja com um balão de oxigênio contra o Palmeiras. É isso. A gente tem, né, esse Corinthians, que agora vai ser muito pressionado, vai ser um Corinthians bem pressionado. Agora, nesse quesito, né, a gente vai falar muito sobre o clássico ainda, mas nesse quesito, né, que o Vanderlei falou, do elenco, eu discordo um pouco dele e do Vampeta, tá? Por quê? Eu não acho um elenco tão ruim assim, não. Eu tava vendo ontem o jogo e foi o que eu falei. Hugo Souza, hoje, é um bom goleiro. Aí a gente tem o André Ramalho na zaga, que eu acho um bom jogador. Eu acho um bom zagueiro. Aí você tem Carrilho, que é um bom jogador. Você tem Depay, bom jogador. Você tem Yuri Alberto, bom jogador, num bom momento. Você tem Garro, ótimo jogador, num bom momento. Perdeu um gol cara a cara ontem, que realmente foi o vilão na eliminação do Corinthians, mas é um baita jogador. Só aí eu já contei 6. Eu já contei 6 jogadores bons. Eu não vejo, juro, justificativa para esse atual Corinthians continuar mal no Brasileiro. Eu nem digo Copa. Copa eu não digo muito. Claro que para mim foi uma vergonha não fazer um gol no Flamengo 63 minutos com um jogador a mais, em casa. Para mim ali foi uma vergonha. Ali não tem como defender. Agora, eu não acho um time ruim assim como a gente fala. O próprio Coronado, quando entra o Breno Bidon, eu acho um bom jogador. Eu não acho o Mauro Betting e Bruno Prado um time para cair para a Série B. Pronto. Eu acho que já devia ter saído ali. Claro que teve também, jogou bem contra o Inter, levou gol no final, tá bom. Mas em alguns momentos deve ter dado uma sorte também de ter conseguido uma vitória que não era para achar. Agora, eu discordo, o Vamp diz, né, que para ele diferente é só o Garro, o Depay e o Yuri Alberto. Eu coloco aí o Carrilho, que eu acho que tem nível para ser titular, eu coloco aí o André Ramalho. Eu acho que o Corinthians não é um time patético para estar passando pela situação patética que passa. Mauro e Bruno. Assim, eu acho que é um time que começou o campeonato, ele era um time horroroso, e aí ele se afundou, ele foi lá para baixo, ficou numa situação muito difícil. Aí no meio do campeonato, com bola rolando, deu uma melhorada, conseguiu melhorar um pouquinho o elenco. Mas assim, do que o Vampeta falou, para mim os diferentes são diferentes assim, né? São o Garro, o Memphis e o Yuri. Eu também acho que os outros são normais, eles não são ruins. Mas eles são comuns, assim, um zagueiro como o André Ramalho, você tem em quase todos os times da Série A. O Carrilho, alguns outros jogadores, o Martínez que chegou, você tem esses jogadores em quase todos os times, um jogador desse nível. Você vê, Bruno, você vê nos outros times, tirando Atlético Mineiro, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, talvez o Inter, mais do que 3 jogadores diferentes? Não. Não. Mas o problema é que o Corinthians, ele começa o campeonato muito mal. Ele tem uma conta que você vai carregando no campeonato de pontos corridos, você começa mal, você vai levar essa campanha até o fim. E depois, hoje ele tem um time para 10º lugar, 11º, por ali. Ele tem um time, quem está em 10º hoje é o Vasco. Tem um time do nível do Vasco, assim, é mais ou menos isso aí. Só que quando ele começou, ele tinha um time do nível do Atlético Goianiense, do Cuiabá. Então aí você faz a média. O time do Atlético Goianiense uma parte do campeonato e o time do Vasco na outra parte. A média dá onde o Corinthians está. Assim, é mais ou menos isso. O Vasco tem o Coutinho, tem o Payet, tem um artilheiro como o Verratti, tem um bom goleiro, que é o Léo Jardim. Então, assim, eu acho que o nível é esse aí. Como é o Vasco. Mas quando começou, ele era do nível do Juventude, desses times. Então, na média, dá essa campanha, né? E os caras chegaram com bola rolando. O Memphis Depay, por exemplo, é um cara que agora está conseguindo melhorar, porque estava há 3 meses parado, e aí ele está quase que numa pré-temporada. O Yuri é um cara que, no momento ruim, estava com a confiança lá embaixo. Agora ele está fazendo gol, então ele está mais confiante. O Garro agora está caindo, está fazendo o caminho inverso do Yuri, né? Ele estava muito bem, agora ele está caindo, talvez esteja esgotado fisicamente. Então,
são caras, como o Mauro falou, só 2, né? Dos 11 de ontem chegaram há mais de um ano, né? O resto chegou agora, né? Então é um time que está sendo montado também. Então tem vários fatores que é a bagunça do Corinthians, né? Montou o time com a bola rolando, tem toda hora algum problema financeiro. E assim, aí um tá jogando desde o início do ano, aí o outro chegou no meio, tá em pré-temporada, o outro tava bem, agora não aguenta mais, trocou o técnico. Então acho que esses fatores que levam o Corinthians. Hoje é um time de meio de tabela, assim, para mim, como eu comparei, um time do nível do time do Vasco, que é o 10º colocado.